Esse é mais um episódio da série Entenda a Fé Cristã, baseado no livro de Wayne Grudem. O nosso assunto hoje é o que é o ser humano. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 está escrito: "E Deus criou o homem". A criação do homem é o ponto culminante da criação. Deus havia criado todas as coisas e agora Ele coloca a joia da sua criação para governar e dominar sobre todas as coisas. Deus não criou o homem porque Ele precisava de alguma coisa. Na verdade, Deus não precisa de nada. Ele é absoluto e Ele não tem necessidade de coisa alguma. Na verdade, Deus escolheu nos criar. Existem algumas razões pelas quais Ele nos criou e é a respeito disso que nós vamos conversar aqui. Em primeiro lugar, nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para viver para Ele. Isso nos dá propósito, isso nos dá sentido. Deus não precisava que o homem o glorificasse. Toda a glória, toda a honra, toda a magnitude está nele. Mas Ele criou o homem para viver em comunhão com Ele, em relacionamento com Ele. Isso dá sentido para a nossa vida. Nós fomos criados para desfrutar da presença de Deus. Nós fomos criados para termos relacionamento com Ele. Quando você vê a narrativa bíblica ali da criação, você vê que Adão e Eva, todo dia, na viração do dia, estavam em comunhão constante com Deus, falando com Deus. Essa presença de Deus, segundo as Escrituras, é que nos traz a alegria plena. Nós só somos realizados a partir deste relacionamento, a partir dessa presença. Essa é a peça que está faltando, essa é a parte que está faltando em todo ser humano. Essa alegria plena que Deus nos traz também registra uma alegria que há no coração de Deus em relação a esse relacionamento conosco. Em Sofonias 3,17 diz que Ele celebra ao nosso redor com brados de alegria. Que imagem maravilhosa! Saber que nós encontramos alegria em Deus, mas que Deus se alegra em nos ter. Ele se alegra no relacionamento conosco. Algo que as Escrituras também nos ensinam é que nós fomos criados à imagem de Deus. Tudo o que Deus criou é maravilhoso, tudo o que Deus criou é perfeito. A criação toda é algo extraordinário. Mas o que as Escrituras dizem é que somente o homem, somente a gente, somente homem e mulher são a imagem de Deus. Isso é muito significativo. Nós somos os seus representantes na face da terra. Deus nos criou para sermos como Ele. Para sermos como Ele em algumas características, como por exemplo, nós fomos criados seres morais. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Nós escolhemos entre o bom e o mal, entre o certo e o errado. Nós somos capazes de decidir em relação àquilo que nós fazemos, pensamos ou realizamos. Nós fomos criados também seres espirituais. Nós somos seres eternos. Nós fomos criados de forma material, mas Deus nos criou de uma forma que nós temos uma eternidade dentro de nós. Uma eternidade que pode ser vivida com Ele e longe dele. Isso é um assunto mais específico para um outro vídeo. Mas o fato é esse, somos seres espirituais que por isso podem se relacionar com Deus. E por isso tem dentro de si essa eternidade, essa semente da eternidade. E nós viveremos eternamente com Ele ou afastados dele. Outra característica importante do homem é que nós somos inteligentes. Nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de realizar, nós temos a capacidade, olhando de uma forma mais ampla para a Escritura, de co-criar junto com o Senhor. Imagine que Ele delegou o mundo e toda a criação nas nossas mãos e a partir daquilo que Ele nos entregou, nós somos capazes de co-criar junto com Ele, de realizar outras coisas. Na verdade, Ele é o grande Criador. Ele é o grande Criador e o nosso processo de criação sempre acontece a partir daquilo que Ele já fez. Mas essa é uma característica
que Deus plantou no homem, que Ele colocou na nossa vida. Nós também somos seres relacionais, assim como Deus, que se relaciona entre Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade perfeita. Deus nos criou também para nos relacionarmos com Ele e para nos relacionarmos também uns com os outros. Essa é uma característica importante de quem nós somos como homens e como mulheres. Agora, o que acontece é que o pecado, o afastamento do homem de Deus, corrompeu, distorceu essas características morais e espirituais, essa nossa capacidade de criação e os nossos relacionamentos. A salvação, como apresentado nas Escrituras através de Jesus, fala da restauração de tudo isso, de nós nos reaproximarmos de Deus, nos reconectarmos com Deus e vermos todas essas características tão importantes sendo restauradas nele. Jesus é o nosso modelo. Alguém disse que Jesus veio mostrar a face de Deus para o homem. Jesus se tornou homem, Deus se fez carne para mostrar para nós o que significa ser humano, o que significa viver para Deus, o que significa viver segundo todas essas características às quais nós fomos criados. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão. É isso que as Escrituras nos dizem, é isso que o Novo Testamento diz. Paulo se refere muito a isso, que nós vamos ser transformados, estamos sendo transformados de glória em glória. No nosso relacionamento com Jesus, nós voltamos a nos relacionar com Deus e nós vemos essa restauração acontecendo no nosso coração. Então a salvação, ela não é simplesmente uma passagem para o céu. Ela fala de Deus restaurar os propósitos que Ele tem para cada um de nós, para a vida do homem e da mulher. E Jesus é o nosso exemplo. De glória em glória, de passo a passo, nós estamos sendo transformados à imagem de Deus, à imagem de Jesus. Uma última característica a ser destacada aqui é que nós somos responsáveis diante de Deus. Quando nós lemos o relato da criação, nós vemos que o homem foi chamado para algumas tarefas específicas que eu vou mencionar em seguida. Nós fomos colocados na terra como representantes de Deus. É interessante que olhando para o passado, olhando para a época das Escrituras, os reis que governavam determinados territórios, eles colocavam lembretes a respeito de quem eles eram, colocando estátuas, imagens, símbolos que remetiam a ele. Então essa terra, esse território pertence ao rei tal. Lá estava a imagem dele, muitas vezes a estátua dele ou outros objetos que lembrassem quem ele era. E Deus na face da terra nos colocou. Ele colocou a gente na terra como essa marca, como esse sinal, né? Essa imagem dele registrando. Ele é o Criador, ele é o dono de todas as coisas e nós somos os seus representantes aqui na terra. Segundo as Escrituras, nós fomos criados à sua imagem com o objetivo de multiplicarmos essa imagem, de nós frutificarmos e enchermos a terra dessa imagem do Senhor em todas aquelas características que eu mencionei anteriormente. Nós também fomos criados, o homem foi criado para dominar, para governar, para cultivar a terra, ou seja, toda a criação foi colocada nas mãos do homem. Nós somos chamados para cuidar de tudo aquilo que é de Deus, de tudo aquilo que Deus criou. Todas as coisas estão sob a nossa responsabilidade. Usando uma terminologia mais comercial, nós somos os gerentes. Ele é o proprietário, ele é o dono de todas as coisas. E nós cuidamos, realizamos, e fazemos as coisas de acordo com os seus padrões, com os seus objetivos. Então é óbvio que nós somos chamados a cuidar da criação, a cuidar da natureza, a cuidar dos animais. Mas mais do que isso, nós somos chamados a utilizar todas essas coisas e todos os recursos, todas as riquezas e tudo aquilo que a natureza nos oferece em benefício um do outro, segundo o propósito de Deus e para a glória de Deus. Hoje, uma missão importante que eu e você temos, uma missão importante dada ao homem que restaurou o seu relacionamento com Deus, é de que nós proclamemos essa mensagem, que nós proclamemos essa verdade, esse sentido, esse propósito da vida e nós alcancemos outras pessoas. Então, uma parte importante da nossa missão, do propósito da nossa vida hoje,
é glorificar a Deus, é realizar esse chamado que nós temos de multiplicar a sua imagem na terra, de governar e cuidar de todas as coisas, mas de nós restaurarmos na vida de outros homens, outras mulheres, outras cidades, outras nações, de nós alcançarmos outras pessoas com essa verdade, para que Deus seja glorificado na face da terra. As palavras de Paulo, para que as pessoas vejam as nossas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. O ser humano foi criado à imagem de Deus, para a glória de Deus, para viver para Deus. Esse é o real sentido da minha vida e da sua vida. E como eu disse, nós somos seres eternos. Esse relacionamento com Deus apenas começou. Nós viveremos eternamente com Ele. Esse é o chamado de Deus nas Escrituras. Esse é o ministério de Jesus, o chamado de Jesus, para que através dele nós nos reconectemos com Deus e com o sentido real da nossa vida.